Olá, meus amigos, tudo bem? Passados essa virulência, esses ataques sistemáticos às nossas instituições, ao STF, à nossa democracia, a Alexandre de Moraes, e toda essa manipulação de mídia, da imprensa, essa organização que se forma não somente no Brasil, mas mundo afora, com essa extrema-direita que vai se organizando a cada dia para tentar tomar o poder de alguma forma. E nós estamos vendo isso não somente no Brasil, por exemplo, na Argentina, com Milei, que vem fazendo um governo desastroso, que vem trazendo fome e vem trazendo miséria ao seu povo, vem trazendo tudo que a política não precisa. Uma era, eu posso dizer, uma era de tremenda escuridão na política, não somente aqui no Brasil, mas aqui no Brasil nós temos um bolsonarismo organizado, não somente nas redes, mas um bolsonarismo organizado de uma forma que nós nunca tínhamos visto, para tentar desestabilizar. E todo esse pânico que eles causam, essa guerra, essa tentativa de uma moção do Estado. E nesses últimos dias nós ficamos presos às falas de Elon Musk, principalmente alguém que não tem nada a ver com a nossa democracia, com a nossa política. É só um mega empresário no mundo que acha que por ter dinheiro tem trânsito livre em qualquer lugar para fazer qualquer coisa e dizer qualquer coisa. E aí a gente parou muito tempo para ficar falando de Elon Musk e a gente não fala de problemas reais da política. A gente não fala, por exemplo, do que o governo está fazendo, está se organizando para tentar melhorar a vida das pessoas. Às vezes é um pouco também de cortina de fumaça, faz com que todo mundo pare, que todos os canais, revistas, internet, TV, ou enfim, todo meio de comunicação fique só ligado, falando sobre essas coisas, e a gente não fala de políticas reais. E o bolsonarismo, eles gostam disso. Então, para o bolsonarismo é cômodo esse tipo de coisa. Primeiro porque eles não estão no governo, em parte no governo, mas o Bolsonaro em si não está no governo. Então, o que quer que eles digam, para eles não muda absolutamente nada, porque eles estão na política. Os que estão na política estão para realmente tentar desestabilizar o governo, desorganizar. Então nós estamos vendo um tempo na política de muita confusão, de muito bate-boca, de muita desinformação, de coisas que vão, de alguma forma, mobilizando a sociedade em prol desses assuntos. E aí sempre que a gente acha que acabou, vem uma outra coisa. Mas passados tudo isso, o bolsonarismo parece que perdeu mais uma batalha. Eu costumo dizer que talvez esse bolsonarismo trazidos por Bolsonaro para o Brasil, talvez esse nunca morra. Mas a nossa função aqui é adormecê-lo. Porque eu acho o seguinte, gente, se as pessoas são racistas, que fiquem para elas. O correto era não ser, mas infelizmente, como as pessoas são racistas, fica o seu racismo para você. Se as pessoas são misóginas, se as pessoas não gostam de pobres, é assim, tudo isso você deveria ficar para você, isso deveria ficar adormecido. Mas o bolsonarismo trouxe tudo isso de volta, ressuscitou isso, e hoje as pessoas se sentem representadas e no direito de colocar todas essas nojeiras, que eu posso dizer essa palavra aqui, para fora. Mas, passados tudo isso, o bolsonarismo, que está sempre em um universo paralelo, parece que eles não transitam nessa realidade, porque as coisas que você ouve eles falando e dizendo não podem ser dessa realidade, porque nessa realidade aqui, o que está acontecendo? O Bolsonaro, que é esse líder aclamado, e onde ele chega, as pessoas gritam mito, e onde ele chega, ele é bem recebido, e ele é bem tratado, recebe título aqui, título ali. Isso parece muito legal, mas nesse mundo bolsonarista. Porque no mundo real, gente, o Bolsonaro está respondendo. E parece que é exatamente a intenção deles é desestabilizar toda a justiça brasileira para que ele tente sair ileso de alguma forma. Me parece que se a gente abrir caminhos para a impunidade, isso pode acontecer de verdade. Então a nossa função aqui não é, e digo nossa função como Estado, como justiça,
Não é de forma alguma permitir, só porque é Bolsonaro e tem muito seguidor, e ainda tem muito apreço, ainda tem muito peso político, não é porque é ele que a gente tem que permitir que isso vá para um campo da normalidade, ou como eles falavam, ou falam até hoje, de anistia. Então, assim, a gente não pode permitir porque é ele. E olha, e a gente vê até em imprensa profissional, de pessoas dizendo, olha, o Bolsonaro tem muita pressa, as pessoas estão com ele, e daí? Isso é motivo para a gente esquecer tudo que ele fez? Tudo que ele causou? Tudo que ele manipulou? Todas as políticas que ele deixou de fazer? Tudo que ele prejudicou o povo brasileiro? Não, nem ele. E eu ainda quero dizer outra coisa aqui. Elon Musk, eu espero que a justiça brasileira coloque a mão nele de alguma forma. Ele trouxe todas essas falas que nos fizeram aqui perder nosso tempo falando disso. E a gente já sabia que isso era apenas ataques sem nenhum fundamento. Eles não tinham prova de absolutamente nada. E ainda vimos isso dar combustível para o bolsonarismo. Então, tanto Elon Musk, não é porque é rico, bilionário, sei lá o que ele é, que ele tem o direito de vir aqui no nosso país. Ele não tem o direito de atacar as nossas instituições. Aliás, a função dele e da empresa dele aqui no Brasil não é essa. E digo mais, é ele quem precisa do Brasil, o Brasil não precisa de Elon Musk. Elon Musk trata dos seus interesses, não dos interesses do Brasil. Então não é porque é o Elon Musk e é o Bolsonaro que eles têm o direito de vir aqui no nosso país. Ou o Elon Musk tem o direito de vir aqui no nosso país e dizer aquilo que ele quiser. E Bolsonaro não é porque tem seguidores, não é porque as pessoas estão o aplaudindo, que ele tem o direito de ficar livre, de não responder pelo que ele fez. Então, é bom que fique claro, eles estão agora com esse evento que eles marcaram lá para o dia 21 de abril. E não é porque você tem um pastor como Silas Malafaia, que tem a sua influência, não dá para negar, que agora a gente vai pôr uma pedra em cima de tudo, esquecer do que aconteceu. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente fizer isso, a gente está abrindo um outro caminho para a impunidade. Gente, impunidade, e digo mais, isso não tem a ver com vingança. Estamos falando de justiça. É justo que depois de tudo que ele causou a um país, é justo que ele seja punido por isso. E que ele seja punido, gente, como pede a lei. A gente não está pedindo mais nada além do que ele seja julgado e, uma vez condenado, punido dentro de todo o rigor da lei, mas sem tirar dele nada. É isso que a gente clama. E o país que viveu todas as agruras, tudo o que o Bolsonaro nos causou, clama por isso. E a gente está ficando cansado de verdade de ver que ele continua a manipular a opinião pública, continua a manipular pessoas. E é claro, a gente fica cansado porque a gente queria que a justiça brasileira já tivesse feito a sua intervenção e já tivesse colocado o Bolsonaro na cadeia. Porque eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável, mas isso nos cansa. Então, eu estou aqui para trocar essa ideia com vocês e dizer que a gente precisa ter calma nessa hora, porque isso, de alguma forma, nos afeta o tempo inteiro. Ficar ouvindo essas coisas que não são do mundo real. Eu vi até o Lula dizendo que ele sente saudade de quando os seus opositores políticos, os seus adversários políticos, era o PSDB, era o Geraldo Alckmin, era o Serra, era o Fernando Henrique Cardoso. Gente, porque era uma oposição tudo dentro do campo do respeito, tudo dentro do campo legal. E a gente entende que política é um jogo, existe um jogo político a ser jogado na sociedade.
mas isso respeitando todos os limites. E o bolsonarismo hoje é uma organização que não respeita nada nem ninguém. Eles conseguem ser tão extremistas que vimos lá que o filho do Bolsonaro foi lá naquele programa de TV lá, o Roda Viva. Cara, e para quem assistiu ele falando, ele disse as maiores barbaridades que alguém poderia falar. Mentiras, ouviu lá durante a campanha política de 22. E ele disse uma coisa, que olha, ele chegou a só dizer que não resolvia o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, e aí essa fala foi coerente? Não, nem foi uma fala coerente. Mas já foi o suficiente para ele movimentar as redes bolsonaristas contra ele. Olha só, o bolsonarismo vive do extremismo. Ou você vai pro pau, pro embate o tempo inteiro, ou você vai dizer as coisas mais grosseiras, mais grotescas. Ou você vai fazer isso, ou para o bolsonarismo não serve. Tem que ser do radical, tem que ser do extremo, tem que dizer as maiores barbaridades para eles estarem unidos. E porque o cara disse o impeachment de Moraes não resolveria a questão, ele foi atacado pelos próprios bolsonaristas. Para você ver o nível de ignorância que tomou conta do nosso Brasil. Eu não consigo entender como as pessoas suportam esse embate. Isso é cansativo. A gente poderia estar falando de paz, de pacificar o país. Tem oposição? Tudo bem, não tem problema de ter oposição. Não tem problema de você estar falando pô, esse ano é um ano de eleição, não tem problema. Sabe? Faz parte, é normal do jogo, atacar, ou ataca. A gente não gostaria que fosse assim, mas já viu isso em outras eleições, é muito comum hoje isso. Agora, essa panela de pressão é uma pressão o tempo inteiro. A gente não consegue descansar, a gente não consegue despressurizar, vamos diminuir isso. Aceitem que tem um governo de oposição hoje no poder, que não são vocês, aceitem. Aceitem isso com naturalidade, façam a oposição que for necessária, aquilo que vocês acham que é melhor fazer, façam. E vamos para uma eleição limpa, segura, transparente. Então se organizem. Se organizem para amanhã, se vocês querem muito voltar ao poder, se organizem. Vou falar para vocês. Isso que vocês estão fazendo só favorece a oposição, porque vocês só vão voltar ao poder se vocês fizerem políticas públicas, se vocês mostrarem serviços, se vocês mostrarem ideias, se vocês mostrarem projetos. Se vocês continuarem apenas com esse movimento que vocês estão fazendo, que é esse movimento da truculência, da briga, da guerra, do embate o tempo inteiro, isso não favorece vocês a voltar ao poder. Tudo bem, isso une a turma de vocês, porque a turma de vocês gosta disso. Mas não favorece vocês voltarem ao poder. Então, se a extrema-direita hoje, organizada, quer voltar ao poder, eles deveriam estar atuando em outro campo, fazendo oposição, mas dentro de um campo de ideias, de projetos, de política, de governo. Isso que estão fazendo só favorece a oposição. Então, é claro que falta muito para a eleição de, por exemplo, de 26, que é a eleição presidencial, mas enquanto vocês mais fazem esse tipo de política, mais favorece o campo adversário. Porque o campo adversário, gostem vocês ou não, queiram vocês ou não, está fazendo política. E são essas políticas que deixam base sólida dentro de uma eleição. E eu quero dizer para aqueles que não gostam dessa truculência, dessa violência das redes, nas ruas, em todos os lugares, que a gente precisa ter calma, vamos respirar fundo, porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a justiça brasileira irá se organizar e punir todas essas pessoas que todos os dias agridem a democracia, agridem a nós, tá bom? Calma.
Desde já eu peço que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E é um vídeo pra gente ter calma. Isso vai passar. Um grande abraço a todos vocês.